tudo que nós aprendemos, não é? Estão aqui. Salvação dos ricos, semeador, a figueira estéril e, por último, a nona, que foi a figueira em vegetação, que falava do preparo da humanidade, a fim de mais apta receber as instruções do Cristo, para em espírito e verdade gravar em sua alma os talentos, que são as virtudes, né? Com que resgatará seu passado e conquistará o seu futuro. Exortação à vigilância: o Filho do Homem virá em momento em que ninguém espera. O céu e a terra passarão, as minhas palavras com toda certeza não. E colocamos a parábola da figueira em vegetação junto com a primeira parábola da figueira estéril, não é? Que elas fazem parte também de uma tríade. A pergunta que não cala: o que acontece quando o semeador semeia e semeia, mas não há frutos? Não é isso que as parábolas trazem para nós. A figueira estéril, aqueles que estiveram aqui se lembram, não é? Que Deus, o Pai, né, pediu para cortar uma figueira que estava estéril, que ela não dava frutos. Aí Jesus pede para o Pai: espera aí, Pai, não é? Deixa-me cuidar dessa figueira. Eu vou escavar a sua volta, tirar as influências, não é? As más influências. Vou adubar, quer dizer, com o amor e com a palavra, e com certeza ela vai se revigorar. E o Pai, então, concede a Jesus que ele continue com a sua pregação, não é? E com o seu tratamento na figura da figueira, que no fundo é cada um de nós e até o próprio planeta. Em vegetação, foi a figueira onde ela aparece, que a cada verão ela brota, né, com suas folhas e seus frutos, e entre um verão e outro existe o outono e o inverno, que faz com que a poda também seja feita, quando a figueira não é uma figueira de ano inteiro, ela dá frutos o ano inteiro. Essa é uma que ela se renova a cada verão. E com isso mostra aquilo que Jesus prega, que mesmo com todas as intempéries, não é, a palavra continua, não é? Então ela refloresce, não é? E ela continua de toda maneira. E até o senhor Rui falou, depois que nós terminamos, ele falou assim: pois é, Cristina, e nós já estivemos lá atrás, não é? Antes da figueira reflorescer novamente, onde caiu, né, todo aquele legado existente, né, aqueles tesouros que não eram tesouros, não é? Mas Jesus estava lá e continua firme e continua pregando sua palavra e conseguindo com que a terra se movimente. Os frutos são os figos, não é? E esta, uma vez ela se renovando, ela vira uma nova árvore. Então a figueira estéril, né, nós temos em vegetação, e a próxima que seria: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, nós estamos falando das figueiras que não são do ano inteiro, né? Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram, né, até atentamente. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá,
verá com efeito que acontece. Deu para entender? Mais uma vez, não é? Então, a figueira que secou, e nós vamos hoje passar por elas. As parábolas, né, como nós dissemos a semana passada, geralmente é muito complicada de se entender. E todo mundo fica muito perdido, né? E precisa estudar muito para poder achar os pontos. O nosso intuito é procurar o lado espiritual, não é? Porque existe várias formas de se estudar as parábolas. Sabe-se hoje que a metáfora se comunica com os dois lados de nosso cérebro. Num átomo, atinge o lado esquerdo, associado à mente consciente, lógica e racional, e o lado direito, associado à mente inconsciente, intuitiva, criativa, emocional e holística. É como se fosse o Tico e o Teco, não é? Todo mundo brinca muitas vezes. O corpo da parábola é a narrativa expressa, e a alma da parábola, né, é a lição moral decorrente. Um meio muito utilizado por Jesus, que vestia a verdade com adorno, a fim de torná-la mais atraente ou acessível à maturidade dos ouvintes. O mestre dos mestres foi, sem dúvida, o pensador de todos os tempos, tanto que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ensinou de forma estratégica e por argumentos persuasivos. Estimulou o homem a pensar. Em sua vida, ressalta-se a perspicácia e o fato de não fugir de um argumento bom, seja no campo da ética ou da teologia, sobretudo sabia cativar os ouvintes. Nós vamos de Evangelho segundo o Espiritismo hoje, não é? A fé, o capítulo é A Fé Transporta Montanhas. A parábola da figueira que secou está dentro desse capítulo, onde se fala do poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Nesse evento, o mestre revela uma filosofia profunda. Nesta parábola aparecem termos como fome, só achou folhas, não ser tempo de figos, que ninguém coma de ti fruto algum, amaldiçoaste, montanha. Vamos aventurar no propósito de descobrir a lição evocada na parábola, em concordância com os princípios pedagógicos do mestre dos mestres. Conhecia habilmente a arte de argumentar e utilizou das parábolas para disseminar conhecimentos. Dentre elas, a parábola da figueira comprova a imensa sabedoria de Jesus. A meta é procurar entendê-la um pouco melhor. A figueira, quando não é de ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança de estação. Juntamente com os brotos, nascem também os botões dos figos. Portanto, se há folhas, há de haver frutos. Já ao aproximar-se o inverno, suas folhas caem, vindo então a época da poda. Assim, a árvore economiza energia durante o inverno e estará pronta para a vinda de novas folhas e botões ao se aproximar o verão, o próximo verão. A figueira da parábola era, portanto, uma árvore anômala e muito provavelmente fadada a secar por seu próprio dispêndio de energia. Muita gente não sabe que no outono as árvores perdem as folhas, que é justamente para economizar energia, para não manter todas as folhas e elas acabam morrendo, caso elas continuem. E Jesus sabia dessa condição da figueira, que ela era uma figueira anômala, porque ela era uma figueira não do ano inteiro, certo? E ela estava toda cheia de folhas. Então, ela estava fadada a morrer, porque ela não ia aguentar
o outono e o inverno e as intempéries todas que vêm disso. Então, mais ou menos eu explico aqui nesse gráfico, né? Para a gente poder. Então, um verão, segundo verão, a poda, não é? No outono, no inverno. E as intempéries, certo? Então, aquela figueira que conseguir passar pelas intempéries, elas renovam, certo? E começam novamente a florir. A renovação dos dois lados, certo? A renovação passa pela perda das folhas e quase morrem, né, com tantas intempéries e voltam na renovação. Lembramos que todas as vezes que existe essa renovação, é um significado também de que Deus e Cristo estão por perto, porque a palavra continua e nós continuamos sendo sustentados pela fé. E com isso, a árvore que nós temos na parábola, ela está no meio dessas duas, não é? E ela é uma não de ano inteiro, quer dizer, ela deveria também ter secado para poder se renovar no próximo verão. E isso é uma anomalia. Jesus sabia disso, certo? Então, na verdade, ele não estava amaldiçoando a árvore, simplesmente ele estava usando esse fato, não é, para conseguir passar o pensamento que ele queria passar. A figueira era na Palestina uma das árvores de maior valor. Ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra, o figo constituía um dos produtos mais importantes. Já repararam que todas as árvores que dão frutos têm flores, não é? Pois é. Onde estão as flores da figueira? Pois é, dentro dos figos, não é? Então, a flor do figo está lá dentro. A flor da figueira está dentro do figo. Aí mesmo, a flor é o próprio figo. Certamente, Jesus não amaldiçoaria a figueira, como nós já falamos, mas o símbolo que dela decorre. Não usaria seus poderes para matar apenas a fome do corpo. Não exigiria da figueira que produzisse fora do tempo. Ela estava lá e estava fora do tempo. Ela não poderia produzir. Esta passagem evoca uma lição de ordem superior, tanto que é designada por parábola. Diferente dos super-heróis, Jesus ajudou o homem a desenvolver suas faculdades. Jamais o manteve iludido. Sempre deixou claro, estes poderes nada mais são do que o desenvolvimento das faculdades humanas. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Se fosse um mero super-herói, em vez de secar a figueira, Jesus teria usado seus poderes para que ela produzisse figo. Só que, ao contrário, a fonte de alimento secou. Continuaram com fome. Pode até ter sentido fome fisiológica, só que se serviu dela para satisfazer uma necessidade maior do homem, que é o alimento espiritual. Jesus exigiria o fruto da figueira fora do tempo? Não. Trata-se de uma linguagem figurada, tempo de figo. É uma forma de ilustrar pela analogia o que se espera da figueira humana: produzir em qualquer época, em qualquer estação, mesmo que as condições não sejam favoráveis. Fazer o bem de forma incondicional. Segundo Hubert Roden, todo mundo é bom no meio dos bons. Ser bom no meio dos bons é fácil. Ser livre no meio dos livres é fácil. Isso é para os fracos. Agora, quero ver bom no meio dos maus, ser livre no meio dos escravos, ser puro no meio dos impuros. Produzir fora do tempo favorável. Isto é para os fortes. Jesus então ensinou que não terá êxito espiritual aquele que não vencer as limitações, que agir condicionalmente,
como a figueira da parábola. Declarou mal ou funesto o comportamento daquele que só produz em determinadas situações ou condições. Refuta a tese de que o homem é fruto do meio, muito menos o cristão sincero que, se quiser, enfrenta e vence qualquer adversidade, condicionamento, preconceito cultural, etc. Para produzir o ser humano, ao contrário da figueira, desfruta de livre arbítrio, de enorme poder de vontade. O potencial do homem é ilimitado. A essência antecede a existência ou o contrário. Sem polêmica, quando o homem quer, nada o detém. Fazer o bem de forma incondicional. Citando novamente Roberto, o dever é escola primária, o querer é universitário do Cristo. Tu és. Quem cumpre os deveres é um discípulo de Moisés. Quem vai além dos seus deveres é um discípulo de Jesus. O dever é a lei, o querer é a liberdade. O dever não raro é uma imposição externa. O querer é uma disposição interna. Em suma, o cristão verdadeiro não é condicionado, mas opta, livre e conscientemente, pelo bem, mesmo que árduo, decide pelo caminho do amor, enfrentando qualquer percalço. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Percalço. Mas de que percalço nós falamos? Nós, como humanos, não é? Sempre achamos que nós somos muito fortes e muitas vezes um percalço muito pequeno nos derruba. A montanha representa as adversidades, as intempéries de tempo e de lugar, as ordenações humanas, os preconceitos sociais, a tirania governamental, etc. Tendo fé, o homem consegue produzir fruto além das circunstâncias. A fé é o adubo que favorece o desenvolvimento. Tanto é verdade que Jesus demonstrou na prática o poder magnético que desfruta o indivíduo. Ele dizia que todo mundo conseguiria fazer o mesmo que ele, desde que tivesse fé. Quando se está convicto no bem, o cristão consegue vencer as artimanhas do mal. Fé que pensa, conhecimento que liberta e moral que ilumina são antídotos contra todo o assédio do mal. Quem tem fé realiza e quem constrói triunfa. Quem tem fé percorre com segurança o roteiro indicado pelo Mestre. Não achou folhas, só achou folhas, senão folhas. Como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Tem até muito conhecimento, não é? Mas não produzem. Ainda como usar o Evangelho segundo o Espiritismo, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, os dogmas, eles tratam tudo como se fossem deveres. Eles não nos deixam a opção da escolha, não é? Do raciocínio e da escolha. A tarefa do homem é produzir, ser útil. A hipocrisia, o supérfluo, o ideal pregado e não vivido, a obediência cega à lei e aos dogmas, a comparação, o julgamento insensato, a crítica irresponsável, as aparências, o puritanismo e o perfeccionismo, a arrogância, são apenas folhas. Que o cristão não espere por privilégios, porquanto, como ensina Emmanuel, se há crentes aguardando vida fácil, privilégio e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve correr à conta de si mesmos. Jesus não prometeu prerrogativas aos seus continuadores. Ele sempre ensinou, semeou
E nós nos desenvolvemos até o ponto onde nós viramos amor incondicional. Demora muito, mas nós vamos chegar lá. Que ninguém coma de ti fruto algum, amaldiçoaste. O Messias aproveitou a ocasião para exaltar a importância do bem realizado. Aí sim, o Messias amaldiçoou, por analogia, a postura hipócrita daquele que só idealiza o bem, sem persegui-lo pelo trabalho, que investe na vestimenta enquanto o interior não floresce. São árvores cobertas de folhas, porém carecas de frutos, baldas de frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Isso está no Evangelho também. Jesus espera por frutos no ideal do bem e reitera: só o amor é eterno. E escolhe o figo para nos trazer essas lições preciosas. Uma flor que é fruto e que, como o amor, floresce por dentro. Veja que lindo, não é? E escolhe o figo para nos trazer estas lições preciosas. Uma flor que é fruto e que, como o amor, floresce por dentro. O que quer dizer isso? Que nós só vamos nos tornar amor se nós florescermos por dentro, não é? E não esperar de uma sociedade ou do que quer que seja para que nós criamos as flores. O alimento mais necessário ao homem é o espiritual. Para conquistar esse alimento, deve-se enfrentar as intempéries do tempo, produzir incondicionalmente. Jesus espera por frutos no ideal do bem. Somente o amor é eterno. Isso é o que nós aprendemos com essa parábola. O alimento espiritual. Aqui está o nosso diagrama. Hoje eu trouxe ele completo, se formando, porque muitas vezes a gente tem pessoas aqui que não assistiram desde o começo, não é? Então, montando todo. Nós chegamos na reencarnação com a bagagem moral, temos o livre-arbítrio, 2 caminhos, não é? O império dos prazeres, o verdadeiro reino, as más influências, o preparo espiritual. E depois Jesus traz a palavra dele em parábolas, e é onde nós aqui colocamos mais ou menos nos pontos, não é? Mostrando também que nós temos um ponto de partida, temos um ponto de chegada, mas temos também um ponto 2, que é a retomada, que nós podemos retomar a qualquer tempo. Aqui estão as 2 parábolas anteriores, né, das figueiras, a terceira que compõe as 3 parábolas da figueira, onde Jesus nos contou todas essas histórias. Os vícios e o egoísmo, não é? O altruísmo, que são as virtudes, os principais, não é? E aqui nós temos fechado o ciclo da passagem de Jesus pelas figueiras. E o que ele nos traz? O despertamento espiritual, o preparo espiritual e o alimento espiritual. Tudo num diamante de coração que nos traz Jesus. Em Coríntios, nós temos algo muito lindo escrito, né? Mas eu vou ficar somente com 2 itens. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. O que quer dizer? Que nós podemos ter tudo, não é? Mas se nós não nos tornarmos amor, não é? Não vai ser possível chegar até Deus. Aqui está a bibliografia. Para produzir, o ser humano, ao contrário da figueira, desfruta de livre arbítrio
de enorme poder da vontade. Aqui são nossas 15 parábolas, não é? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera as pessoas que sejam melhores. Então, fala assim, mas por que nessa hora, não é? Porque não é só no começo do ano que nós precisamos pensar sobre isso. Então, um frutífero restinho de ano para todos nós, não é? Porque sempre nós estamos recomeçando. E o nosso intuito, como nós dissemos desde a primeira palavra, não é? É compreender as palavras de Jesus, percorrendo o caminho do entendimento com Ele. Muito obrigada a todos. E só um exemplo na parte do fazer o bem. Muitas vezes, o que Jesus fala aqui? A gente tem que fazer o bem até quando as condições não nos ajudam, não é? Por quê? Porque muitas vezes nós somos até meio atropelados a fazer o bem, né? Então, tem algum problema, principalmente as catástrofes, onde todo mundo se solidariza. Então, todo mundo corre nos seus guarda-roupas, pega tudo que não serve, enrola tudo, manda, né? Para os lugares, nem sabe o que vai ser muito feito com aquilo lá. E muito mais que porque precisa de muito tempo para todo quem está lá, que realmente se dedica para separar todas aquelas roupas, não é? Verificar o que serve, o que não serve, fazer a distribuição. Então, essa é um pouco da diferença, né? Do que é dito na parábola. É fazer o bem incondicionalmente. Quer dizer, a gente precisa pensar em fazer o bem sempre. Não é? Não só em algumas horas, quando as condições são aquelas que estão precisando do bem. Não só, né? Também. Certo? Muito obrigada.